Passar em um concurso público é o sonho de muita gente. Afinal, o emprego estável e bem remunerado não soa nada mal, né? Mas estudar para as provas é muitas vezes uma verdadeira maratona. Por isso, convidamos o professor de cursinho preparatório, Christian Davidson Evangelista. Bom dia, Christian. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos tentar ajudar um pouco os concurseiros de plantão, como a gente disse, que estão assistindo ao nosso programa, ou às vezes alguém que convive com algum concurseiro, ou com alguém que está pensando em fazer concurso. Sim. E ainda está ali com a pulga atrás na orelha de como vai fazer para dar conta dos estudos, que é justamente o nosso foco aqui hoje. Então, como que a gente faz para identificar o melhor método de estudo para cada aluno, levando em conta as particularidades e necessidades individuais de cada um? Olha, o método realmente é algo muito individual. Por exemplo, tempo de estudo. Algumas pessoas, é preciso no mínimo tantas horas por dia, é preciso no mínimo 4, 5, 8. Isso é individual, porque algumas pessoas precisam de menos tempo. E o candidato, ele tem que descobrir isso por si só. E outro ponto que é importante falar, não é a quantidade de horas que vai resolver, né, que vai fazê-lo assimilar o conteúdo. Às vezes, estudar menos horas, porém com qualidade, com foco, é muito melhor que passar, por exemplo, 8 horas por dia estudando. Então, eu falo que é o seguinte, cada aluno tem que descobrir por si só qual o método melhor para ele, qual tempo de estudo melhor para ele, se ele se dá melhor com aulas online, se ele prefere aulas presenciais. Isso realmente é muito individual. E, Christian, quais que são aí as estratégias mais eficazes para conseguir lidar também com o conteúdo programático, que normalmente, né, é bem extenso? Sim, esse é um ponto que assusta muitos candidatos de um modo geral, porque quando saem os editais, a gente olha e fica realmente assustado, fala, poxa, mas não é tanta matéria, né? Não vai dar tempo, eu não vou dar conta. É por isso que o primeiro ponto é começar a estudar antes de o edital sair. Um grande erro de muitas pessoas é só estudar depois que sai o edital. Sobre o conteúdo em si, existem hoje estratégias de, por exemplo, estatísticas mesmo daquele assunto, o que tem sido mais cobrado, qual o ponto mais cobrado. Até o estudo da própria banca. Por exemplo, a banca X, quando trata o assunto tal, ela foca mais num ponto. Então, hoje é possível você fazer esse levantamento, fazer estudos, né? Há cursos que fazem isso, que fazem essas estatísticas dos pontos mais cobrados e você pode já canalizar, focar mais seu estudo nesses pontos. E além da extensão do conteúdo, existe também a questão da variedade de conteúdo, né? Das diferentes matérias que são cobradas, que muitas às vezes podem ser muito diferentes uma das outras, né? Como dar conta de equilibrar isso tudo, de conseguir tocar em todos os pontos sem que deixar que nenhuma seja deixada de lado durante aí a preparação? Essa é uma grande reclamação, por exemplo, de alunos que tentam concurso de tribunais. Vou dar um exemplo aqui, de nível médio, por exemplo. Esses concursos, eles têm matérias de direito, de português, às vezes de informática, às vezes até de matemática, raciocínio lógico. Então são conteúdos muito diferentes. E sempre você vai ter facilidade em mais um ponto. Por exemplo, eu sempre tive mais dificuldade em matemática, em exatas de um modo geral. Sempre gostei da parte de humanas, tanto é que fui para o caminho do direito. E o ponto é, você tem que pegar nas suas maiores dificuldades. Porque, por exemplo, para mim, o direito é mais fácil. A matemática, a informática é mais difícil. Então, talvez eu vou ter que demandar um tempo maior nessas matérias. Não deixar de lado nada, porque nada pode ser deixado de lado, mas demandar um tempo maior naquelas matérias em que você realmente tem mais dificuldade. Sandro Cobucci está pelo YouTube ligadinho no nosso programa. Abraço para você, Sandro. E o Pedro Paulo, de BH, ele disse o seguinte, ele pergunta, Christian, se você já observou um aumento na procura depois desses anúncios de novos concursos. Sim, houve um aumento. Como já foi dito, no período pandêmico, as turmas presenciais não existiram, né? Foi somente online. E depois que foi autorizada essa volta das turmas online, das turmas presenciais, desculpa, temos percebido sim um aumento na procura. Porque há pessoas realmente que não se adaptaram, que não gostam do online, que gostam mesmo do presencial, do olho no olho, do tirar a dúvida ali na hora. E houve esse aumento, sim, na procura pelo curso presencial, pós-pandemia.
E além de ter que lidar com todo esse conteúdo, né, com essa variedade e extensão de conteúdo, muitos candidatos enfrentam também estresse, pressão, ansiedade, né, no período de estudo, que não é pouco e que por si só pode acabar atrapalhando os estudos, né? Quais que são aí os pontos que a gente pode, as instruções que a gente pode dar para o pessoal conseguir lidar um pouco melhor com esse estresse, manter o foco e conseguir esse equilíbrio, né? Porque acaba que a gente fica estressado porque tem que estudar e o estresse faz com que a gente não consiga focar. Então, são vários pratinhos de uma vez só. Exato, vai virando ali uma bola de neve, né? Eu falo muito com meus alunos que o passar no concurso é um conjugado de fatores. Por exemplo, não adianta você saber muito a parte teórica e não resolver exercícios, por exemplo, de provas anteriores. Não adianta também você ter o domínio da parte teórica, fazer exercícios, mas não controlar a sua sanidade mental, né? É preciso estar com a sanidade mental em dia, porque fundamentalmente comanda tudo. Se você não estiver bem, né? Se você não estiver com a sua sanidade mental em dia, você não vai conseguir. Então, muitas pessoas partem até mesmo para terapia, para psicólogos, para tentar auxiliar, porque a pressão é muito grande, muitas vezes, de familiares que cobram, de amigos e da pessoa mesmo que cobra muito de si, né? É um caminho árduo, não é fácil. Eu sempre falo com meus alunos, olha, passar em concurso não é fácil, é um caminho árduo, mas também não é impossível e não precisa ser nenhum gênio, nenhum superdotado. Qualquer pessoa de inteligência mediana consegue, com um bom planejamento e tentando manter aí a sanidade mental, né? Não deixa de ter o seu fim de semana de lazer, né? Não deixa de sair com seus amigos. Quem gosta de tomar aí o seu vinhozinho, cervejinha que for, não deixe de fazer isso, porque senão você vai acabar adoecendo, né? Mentalmente não vai conseguir mesmo passar. E considerando esse planejamento, Christian, a resolução de questões passadas é uma prática bem antiga também, né? Isso da pessoa refazer provas e ainda mais agora tem essa possibilidade também de analisar ali o perfil da banca, né? Isso persiste nos novos planejamentos, essa questão de refazer provas, de voltar a questões ali antigas, isso continua sendo uma prática bem aplicada? Isso é fundamental, ok? Porque no momento de resolver questões, primeiro, é que você faz um teste, por exemplo, dos pontos em que você está mais fraco e precisa focar mais. E você também é um momento de ajudar a fixar o conteúdo, a parte teórica que você já leu. É uma de fixação do conteúdo. E voltando nesse assunto, você consegue estabelecer, você consegue ver o perfil daquela banca. Por exemplo, em concursos de nível médio que cobram o direito, algumas bancas ficam mesmo adstritas à letra da norma, é o que a gente chama de lei seca. Só que outras bancas já partem um pouco mais para a questão de interpretação. Algumas bancas gostam de trazer no enunciado situações hipotéticas, casos. Então, a preparação resolvendo questões de provas anteriores te faz também aproximar mais da banca e perceber a forma como ela cobra. Então, é fundamental. E o Alan de Pouso Alegre fez uma pergunta bem interessante. Como dividir os estudos e o tempo de trabalho? A gente sabe que tem muita gente que, como a gente bem viu, né, no bloco anterior, algumas pessoas que acabam decidindo virar concurseiro em tempo integral e se dedicam integralmente a isso. Mas isso não é a realidade de todo mundo, né? Muita gente precisa conciliar estudos e trabalho. Como que a gente pode encontrar esse equilíbrio? Que dica a gente pode dar aí para o Alan? Ô Alan, eu sou um exemplo vivo disso, tá? Eu comecei muito novinho a me preparar para concurso, logo depois do ensino médio, e eu já trabalhava. Eu trabalho desde muito cedo, eu precisei trabalhar desde muito cedo, e eu vivi isso, né? Eu vivi isso, e realmente não era fácil. Eu trabalhava 8 horas por dia, segunda a sexta, eu trabalhava sábado na parte da manhã, e qualquer momentozinho que eu tinha livre ali, eu estava com a apostilinha na mão, às vezes no caminho para casa, trajeto, eu estava com a apostilinha na mão. Mas realmente eu percebo que o que move mesmo é o desejo. Naquele momento eu tinha um desejo muito grande de mudar de vida. Eu sabia que era a minha única oportunidade, minha única chance era o concurso público. Então, quando você tem, né, quando esse desejo te move, quando essa necessidade te move, você vai conseguir arrumar um jeitinho ali. Como eu digo, é muito individual, né? Eu tinha poucas horas, eu não tinha muitas horas, mas as poucas horas que eu tinha, eu estudava, eu fazia um estudo de qualidade. Então você tem que descobrir isso, você tem que despertar para isso, montar uma rotina,
de estudos e eu sempre digo que é fácil, não, mas também não é impossível. E sobre esse processo de descoberta, né, o Alexandre Ricardo de Contagem, ele pergunta, Cristian, exatamente isso, como descobrir qual que é o melhor método de estudos para ele? Qual orientação a gente pode dar para o Alexandre? Como fazer essa busca? Por exemplo, o Alexandre tem que experimentar. Ele pode, exemplo, eu vou experimentar aulas online. Eu vou para o YouTube hoje tem, né, tem várias aulas grátis. Eu vou para o YouTube e vou experimentar aulas online, para ver se eu consigo focar, se eu consigo. Ah, não consegui. Vou tentar resolver questões. Vou para um site, hoje há sites específicos disso, especializados disso. Eu vou para um site resolver questões, por exemplo, e foca lá o assunto, o tema, a banca, o nível. Ah, me dei bem, então eu vou focar mais em resolver questões. Ou eu realmente preciso do presencial. Vou experimentar, fazer uma aula experimental num curso presencial e daí ele vai descobrir qual é o que é mais fácil para ele, né? O que ele mais se identifica. E a Solane de BH disse que ama as entrevistas do Manhã Diversa, sempre sobre assuntos que precisamos saber. A gente fica muito feliz, Solane, que você esteja aí gostando do nosso conteúdo que a gente traz para você. Na sua experiência, quais que são os erros mais comuns que os alunos cometem durante a preparação para os concursos públicos? Como evitar esses erros? Existem alguns pontos que o pessoal costuma ficar batendo na mesma tecla e não é algo muito legal de se fazer? É uma boa pergunta, Solane. Ó, primeiro erro, na minha concepção, é deixar para começar a estudar depois que o edital sai, não adianta. Há pessoas que já estão se preparando há mais tempo, isso é um fato. Ah, mas eu não sei o que estudar, como é que eu vou saber o que estudar? Você pega os editais de concursos anteriores. Não quer dizer que vai se repetir exatamente aquilo, mas já serve de um norte. E há matérias, por exemplo, que são cobradas praticamente em todos os concursos. Você pega o português é cobrado praticamente em todos os concursos. Em concursos da área do direito, por exemplo, né, servidores de tribunais que sejam de nível médio, você pega ali o artigo 5º da Constituição, certamente vai ser cobrado. Então, o primeiro erro é deixar para começar a estudar depois que o edital sai. E um outro erro que eu vejo é justamente não fazer questões. É ficar só no material teórico, só na parte teórica, e não resolver questões. O Alan, nosso telespectador de Pouso Alegre, ele perguntava sobre exatamente esse equilíbrio, né? Estudo, trabalho. Quais orientações a gente pode dar para o nosso público, Cristian, exatamente sobre isso, assim? Sobre uma forma de conseguir estabelecer uma rotina que seja bacana, sem se perder ali no caminho e conseguir, por conta disso, ter um desfecho mais positivo. Sim, sim. Nós falamos que não é preciso, por exemplo, abandonar certos hábitos, pelo contrário, só que também você tem que renunciar em alguns momentos a algumas coisas. Os momentos de lazer, por exemplo. Eu costumo dizer o seguinte para meus alunos, 2 palavras são primordiais na preparação para o concurso. Renúncia e disciplina. A disciplina é fundamental, você não pode abandonar o seu projeto, né? Você tem que estabelecer realmente uma rotina e em alguns momentos você vai ter que renunciar, né? A gente não pode ter tudo na vida, né? Então, se o seu foco é passar num concurso, em algum momento você vai ter que renunciar a uma festa que te convidaram para ir, a um barzinho, a uma viagem ou coisa parecida. Mas também você não vai deixar de fazer isso, né? Você não vai deixar de trabalhar. A própria atividade física, falávamos aqui no intervalo, ela é fundamental, inclusive para a saúde mental, né? Já há estudos científicos que falam sobre isso. Então, você não vai abandonar a sua atividade física, porque ela também é fundamental, mas é você tentar descobrir, né, com base na sua rotina. Cada um sabe da sua rotina, cada um sabe das suas limitações, do seu dia a dia, e é você tentar estabelecer mesmo um plano, né, uma estratégia, um plano, e tentar achar esse equilíbrio que a gente sabe que não é fácil, mas também não é impossível. E um plano embasado mais no aspecto qualitativo do que necessariamente no aspecto quantitativo, né? Ainda que a disciplina seja básica. Exatamente. Vamos falar agora um pouquinho sobre tecnologia, né? De que formas que ela pode, de certa forma, atrapalhar nesse processo de estudo e também de que formas ela pode ser um aliado, uma ferramenta aí para ajudar os concurseiros a conseguir estudar de forma mais eficiente. A tecnologia realmente, para uns, ela é um problema imenso. E para outros, ela
é uma ferramenta realmente que ajuda. Por quê? Todo mundo sabe disso, é muito fácil você perder o foco, né, numa rede social, está todo mundo mergulhado aí nas redes, as pessoas passam cada dia mais horas na frente da tela, do celular, as pessoas andam pela rua fora olhando o Instagram, respondendo aquela coisa toda. Então, é muito fácil perder o foco com a tecnologia. Porém, se você souber usá-la a seu favor, ela é uma ferramenta importantíssima. Você tem ali um banco de informações, né? Você tem uma gama de informações ali que você pega há 20 anos atrás, quem estudava para concurso não tinha essa gama de informações, né? Precisava aqueles livros imensos, muito papel, aquela coisa toda. Aí entra realmente um fator até psicológico mesmo, de você conseguir dominar sua mente nesse sentido, de não se deixar levar aí pelas distrações, né, das redes sociais, por exemplo, e tentar manter o foco. Se você tem ali o foco, o desejo, você vai conseguir esse equilíbrio. E sobre as pessoas, Christian, que já não estudam há muito tempo e que acham ali que perderam o ritmo, como é que faz para recuperar isso? Isso é muito comum também. No cursinho, eu tenho alunos com a idade mais avançada, que já saíram da escola há muito tempo, que estão fora do mercado de trabalho tentando o concurso, e eles sempre falam dessa dificuldade. Professor, mas tem muitos anos que eu não estudo, o que eu faço? É mais difícil, aquela coisa toda. Aí eu costumo dizer o seguinte, olha, sim, é difícil, né? Não adianta a gente também romantizar, dizer que não, você consegue usar aquelas frases clichês, não adianta. Falar, realmente é difícil, realmente para quem está sem estudar há mais tempo é difícil, mas você consegue estabelecer um ritmo, né? Um erro muito comum também é a pessoa que está há muito tempo sem estudar, já querer mergulhar de cabeça, eu vou estudar hoje 8 horas por dia, e ela está há anos sem abrir um livro. Você não vai conseguir, você vai se cansar. No primeiro dia você vai desanimar, você vai desistir. Comece gradativamente, comece separando ali 1 horinha do seu dia, daqui a pouco você vai ver que você está estudando 2, 3, e daqui a pouco aquilo vira um hábito. Depois que vira um hábito, se torna muito mais fácil, aí o estudo flui e se torna muito mais fácil. Então, para essas pessoas especificamente, o meu conselho é, comece devagar. Não tente abraçar o mundo, não tente começar já querendo estudar horas e horas, e enfim, para as pessoas especificamente eu digo isso. Rogério, de BH, que pergunta o seguinte, você acha importante fazer provas anteriores de concursos? Inclusive a gente falou um pouco sobre isso no bloco anterior, né? E aí ele diz também o seguinte, ou sempre muda bastante, ainda mais com hiatos sem concurso e mudança de bancas. A gente vê essa situação, às vezes, de acontecer, de haver uma mudança de banca ou um intervalo muito grande entre uma prova e outra, e aí vir uma prova completamente diferente. Ainda assim, vale a pena fazer provas anteriores? Que pontos que a gente pode levantar aqui para ajudar o Rogério? Sim, Rogério, veja bem, você tocou um ponto interessante. Realmente, há concursos, por exemplo, o concurso para servidor do Tribunal X. O último foi pela banca X e o próximo vai ser pela banca Y. É preferível você focar na banca. Pega aquela matéria, aquela disciplina, cobrada pela mesma banca em outros cursos do mesmo nível. Se é nível superior, pega provas de nível superior. Se é nível médio, pega provas de nível médio. Mas foca primeiramente na banca. Porém, é interessante também fazer concursos, questões, de outras bancas. Até para você, isso ajuda a fixar também a matéria. E você começa, quando você faz essa comparação, a banca X cobra de uma forma, a banca Y cobra o mesmo assunto de outra forma. Isso ajuda a fixar também a matéria. Isso é importante também. Mas, inicialmente, eu acho interessante você focar mesmo naquela banca. Ainda que aquela banca nunca tenha feito a prova para o concurso do TJ tal de nível médio, ela fez, por exemplo, para outros tribunais, ela fez para outros órgãos também de nível médio e cobrou aquela mesma disciplina. Então você vai conseguir ver
como ela cobra isso nas provas. E essa pergunta, inclusive, é do Gustavo Borges, de Juiz de Fora. Ele quer fazer um concurso de nível médio, como falamos agora, e ele quer umas instruções para ele poder orientar esse estudo dele. Por onde começar? Gustavo, geralmente quem não tem formação em direito tem um pouco mais de dificuldade nas matérias voltadas, né, nas matérias do direito em si. Então, você precisa, inicialmente, de um material que tenha uma linguagem fácil. Porque se você pega uma lei, que a gente chama de lei seca, e vai ler aquilo, ou a Constituição, ou uma lei, pela primeira vez na sua vida, e você nunca teve contato com o direito, é natural que você tenha mais dificuldade, comparado com os candidatos que são, por exemplo, bacharéis em direito. Então é preciso que hoje você encontra, né, materiais, apostilas, que vão trazer aquele assunto com uma linguagem que vai fazer você entender melhor, mesmo sendo de nível médio, vai te fazer entender melhor aquela disciplina. E os cursinhos também estão aí para isso. E aproveita a chance para ter sua dúvida esclarecida aqui ao vivo. Nosso WhatsApp aparece aí na tela para você, é o 32 99939 7416. Tem também o nosso QR Code que facilita ainda mais. Tem também o chat do YouTube e as redes sociais da Diversa. E a sua pergunta vai ser respondida aqui ao vivo, né, Mari? É isso aí. E a gente sabe aí que a preparação para concurso, muitas vezes, é realmente uma maratona, como a gente falou, né? Algo aí que pode ser bem prolongado e, em alguns casos, durar anos, né? Como que a pessoa pode fazer para manter a motivação nesse processo todo, ao longo desse período longo de estudo, sem perder, sem desanimar e continuar adiante? Porque realmente é um grande desafio, né? Uma prova de resistência mesmo, Até né? em casos em que a pessoa às vezes faz o concurso, não passa e vai tentar novamente uma nova vez ou fazer um outro concurso, porque, né, mais ou menos na mesma área, mas em outro concurso. E aí, às vezes, nisso também ela vai perdendo um pouco o gás ali, né? Naquele processo. Também, né? Exato, mas é importante manter a cabeça erguida. E aí, como é que a gente faz para fazer isso? Isso realmente é um ponto difícil. Como eu disse, cada um tem um tempo, né? Uns demoram menos, outros demoram mais. E há pessoas realmente que ficam muitos anos. E a cada reprovação, aquilo gera, né, um desânimo e gera um desgaste. E é difícil a pessoa não desistir. Realmente, eu conheço pessoas que falam, olha, eu não estou aguentando mais, se eu não passar nisso eu vou jogar toalha, eu não estou aguentando, aquela coisa toda. Mas também conheço pessoas que falam, olha, foram tantas reprovações, mas chegou a minha vez, chegou a hora. E realmente é isso. O que eu costumo falar? O conhecimento, ele é cumulativo. O que você estudou para aquela prova que você não conseguiu passar, não vai ser totalmente desperdiçado. Alguma coisa fica ali, fica uma memória. Quando você for estudar uma segunda vez para uma outra prova, você vai se lembrar de coisas que você estudou da outra vez. Fica ali uma memória. E você vai acumulando conhecimento. Há pessoas que ficam anos sendo reprovadas e quando passam em 3, 4 provas, escolhem. Né? Eu conheço pessoas assim. Eu tenho meu próprio exemplo. Eu não fui chamado de primeira. Antes de passar na prova do Ministério Público, a qual eu fui nomeado, eu fiz outros 2 concursos e eu passei, mas não me classifiquei dentro do número de vagas. Foi desanimador? É um balde de água fria? Mas eu não desisti, porque havia o desejo, né? O desejo movimenta. Eu sabia que era a única forma que eu tinha de mudar a minha vida. Então, eu vivi o luto, digamos assim, né? Existe o momento do luto, mas não baixei a cabeça, segui, eu falei, não, uma hora vai e é isso. Né? Não desistir. E o Bismarck Gouveia, de BH, ele parabenizou pela programação, falou que está sempre ligado e a gente fica muito feliz com essa participação. E seguindo o nosso assunto, Christian, você comentou muito sobre a importância de se antecipar e se preparar antes mesmo do edital. Mas quando isso não é possível e o prazo é curto, como fazer? É melhor abandonar a ideia ou ainda assim vale ali buscar um outro recurso, um outro caminho de estudo, nesses casos em que o prazo é mais apertado? Olha, eu não digo que é impossível, tá? Não podemos afirmar que é impossível, mas o caminho dessa pessoa vai ser muito mais árduo. Porque, como eu falei, há pessoas que já estão se preparando rotineiramente, né, diuturnamente. E as pessoas que já estão se preparando, quando o edital sair, elas já vão ter uma bagagem. Para elas o caminho vai ser um pouco mais fácil.
Essa pessoa que só vai ter contato com a matéria depois que o edital sair, vai precisar de um trabalho muito mais árduo, um desgaste muito maior, né? Então, eu realmente não aconselho isso, tá? Não é impossível, mas a depender do concurso, o conteúdo programático é muito extenso, você não realmente, ainda que você não trabalhe, que você não tenha nenhuma atividade, você não vai conseguir estudar aquela quantidade até o dia da prova. Chegou uma pergunta para a gente aqui do Luan, de Juiz de Fora. Ele pergunta o seguinte: para quem ainda está cursando o ensino superior e visa as carreiras jurídicas, é melhor se preparar para as provas de técnico, analista ou oficial? Ou já ir direto para os editais de cargo? O que a gente pode falar aí para o Luan, que ainda está cursando o ensino superior? O Luan, isso também é muito individual. Por exemplo, há pessoas que falam assim, não, eu não vou fazer, eu estou na faculdade de Direito, eu não vou fazer concurso para analista, para técnico, porque se eu passar, eu vou me acomodar e eu almejo cargos maiores, eu almejo ser um defensor público, um magistrado, um membro do Ministério Público, então eu vou focar mesmo nesses cargos, digamos assim, mais cobiçados, etc e tal. E há pessoas que não, falam, olha, depende também da necessidade, né? Há pessoas que precisam trabalhar. Se você precisa trabalhar, os cargos, por exemplo, técnicos, são uma opção para você que ainda está na faculdade. Você, né, pode, ainda durante a faculdade, já começar a trabalhar e conciliar. Eu conciliei, como eu passei muito novinho, eu fiz a faculdade de Direito, trabalhando já no Ministério Público. Como eu trabalhava só na parte da tarde, no horário do expediente forense, eu conseguia conciliar tranquilamente meus estudos com o trabalho, até porque o meu trabalho já era um estudo em si, que eu já estava inserido ali no meio, tá? Então, a questão é, o que você quer, o que você pretende para a sua vida? Você precisa trabalhar? Você não precisa? Você quer realmente, né, os cargos mais cobiçados? Agora, nada impede também que você, durante a faculdade, passe num concurso de nível médio, né, um técnico, e que depois de formado você foque aí nos de nível superior, né, nesses mais cobiçados. Nada impede também. Para a gente ir caminhando aí para o finalzinho do nosso bate-papo, o que a gente pode falar para as pessoas que estão se preparando para vários concursos ao mesmo tempo, que vão tentar aí vagas diferentes? Isso aí, psicologicamente falando, é uma boa ideia? O que a gente pode dar de orientação para essas pessoas? E aproveitar também já para dar as orientações finais para o pessoal que está assistindo a gente. Ah, sim, vamos lá. Ó, primeiro ponto, eu não considero saudável aquela expressão atirar para todo lado, tá? Não considero uma boa estratégia, porque você precisa ter um foco. Por exemplo, eu gosto das carreiras policiais, eu quero ser polícia. Existe polícia militar, existe polícia civil, existe o Corpo de Bombeiros Militar, existe a Polícia Federal. Ok. Não, eu quero ser servidor de tribunais, eu gosto de trabalhar em tribunais e Ministério Público, que são concursos mais ou menos parecidos, carreiras mais ou menos parecidas, tá? Não. Eu quero a área da educação, eu gosto da educação. Então, inicialmente, você tem que saber o que te atrai mais, né? Porque se você estuda para algo que te atrai mais, o estudo vai ficar naturalmente mais prazeroso. E as provas, elas cobram de forma diferente. Então, por exemplo, as carreiras policiais, as bancas cobram com um enfoque diferente dos concursos da área da educação. Então, você pega, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, que é um artigo cobrado praticamente em todos os concursos. O artigo 5º é cobrado nas provas de polícia de uma forma um pouco diferente, com um foco um pouco diferente das provas da educação, das provas dos tribunais, Ministério Público. Então é preciso inicialmente estabelecer isso e não sair atirando para todo lado, que realmente não é uma boa estratégia. E para fechar, né, acho que a gente está fechando, né? Se eu puder deixar realmente uma mensagem, uma dica, é isso, passar em concurso, você não tem que ser nenhum gênio, nenhum superdotado, qualquer pessoa de inteligência mediana que conseguir estabelecer realmente montar uma rotina de estudos, uma estratégia, que tiver mesmo esse desejo, né, tiver esse foco, consegue, tá? E é uma frase que eu sempre falo, mas que realmente é uma verdade, não é estudar para passar, é estudar até passar. Uma hora vai chegar o seu dia
E estudar nunca é demais, né? Nunca é demais. Excelentes as explicações, Christian. O Lucas de BH também pediu para a gente registrar a presença dele, então vou aproveitar para registrar a sua presença, Lucas, e de todos os nossos telespectadores que participaram. E sua família também estava ligadinha, não foi que você falou com a gente? Estava sim. Minha mãe sempre assiste lá em Muriaé. Meus pais são de lá. Sônia. Aí, bom que a gente deixa também um beijo especial para a Sônia. Obrigada pela presença. Por nada, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. É sempre um prazer.